Fala, trader! Wesley Santos aqui. E nesse vídeo, galera, eu vou trabalhar aqui com o Operacional Fênix no Forex. Eu vou abrir aqui par de moeda e vou dar uma analisada de como é que o preço está se comportando com a leitura Fênix, beleza? Se você tem dúvida se o método funciona em qualquer ativo, assista o vídeo até o final que você vai ver como é que o mercado trabalha com o nosso operacional. Pelo menos só uma parcela, né? Porque tudo, o conteúdo eu ensino na mentoria. Então, galera, ó, logo de cara eu acho que fica nítido claramente aqui que aqui nós teríamos uma entradinha de compra nessa região de fundo. Eu estou aqui no gráfico de 5 minutos, no Euro JPY, e aqui teria uma entradazinha de compra. Eu tirei as setas, galera, porque seta eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Porque claramente a gente só vai fazer operações na extremidade e quando der confluência. Por exemplo, aqui eu tenho como confluências uma região de fundo com divergência no oscilador. Claramente a gente consegue ver essa divergência aí. Eu tenho rompimento de uma LTB, ó. Tem uma LTB bem clara aqui, uma LTB. Eu tenho uma diminuição do fluxo de venda, ó, muito clara essa diminuição de fluxo de venda. E eu tenho aqui sem fluxo nenhum vendedor em uma região de fundo, aonde depois de uma exaustão, olha o pico de volume aqui, aconteceu uma exaustão. Então teríamos aqui, ó, exatamente nesse candle aqui, que tem um candle comprador com um volume maior do que os vendedores, um gatilhozinho para comprar. E olha só, pagou muito, mas muito bem aqui. Dá para segurar mais essa operação? Eu acho que já fica um pouco arriscado dessa operação de segurar tanto assim, até que subiu bastante, mas aqui o fluxo comprador já estava se esvaindo, né? O mínimo que você poderia é estar arrastando, stop gain, levando atrás de fundos para poder levar essa operação mais acima. Você pode usar Fibonacci para ver, né, o movimento do fundo até o topo, para ver se nessa retração aqui, se eu acho que está na 50%, já seria uma região interessante para sair, ou até na 200, né? A média de 200 está passando aqui em cima. Então, uma operação linda aqui no Euro J, R, o Euro JBY mesmo. E vamos ver, eu tenho também uma operação de venda aqui nessa região, ó. Olha só. Essa operação de venda, ela não tem tanta clareza quanto essa compra. Por quê? Houve diminuição de fluxo de compra, houve, mas é muito pequeno, ó, não dá para enxergar tão claramente. Olha esse candle aqui comprador, veja que deu um picozinho rompendo o canal, segurando em uma região de resistência. Eu tenho candle de compra, ó, com volume comprador muito menor do que os anteriores de compra. Antes já não tinha volume comprador, então esse movimento que deu aqui já foi uma exaustãozinha, que estava, ó, sem volume comprador. Entre esse volume não consegue romper a resistência, e depois aparece um candle de compra sem força, e depois tem esse candle aqui, ó, um candle forte, um candle grande com volume vendedor maior do que o de compra. Não seria a melhor entrada, porque o stop estava um pouco caro, mas deu um grande movimentozinho de queda aí, tranquilamente. Beleza? Hum, Aqui trabalhando no meio do canal ficava chato de se operar, porém, se a gente dá um zoom, também tem entrada compradora aqui, ó. Ó, região de suporte, regiãozinha de suporte, opa, regiãozinha de suporte ali. Espera aí. Aqui, galera, ó, regiãozinha de suporte. Na verdade, tem uma lateralização, né? Mas você consegue enxergar aqui mesmo sem romper. Isso aqui é uma das estratégias que a gente utiliza também, ó. Mesmo sem romper, ele está aqui numa regiãozinha de suporte e ele fica sem fluxo nenhum vendedor em um suporte. Ó. Testou uma, duas, três vezes sem suporte, sem força nenhuma de venda. Mesmo contra a tendência, nós operaríamos porque acabou de romper, ó, uma LTB lá em cima. Então, gatilhozinho para comprar seria interessante nessa região. Subiu poucos pontos, mas estava lateral, né? Ó, e eu poderia esperar também o rompimento dessa lateralização.
também poderia ser um gatilho para operar. Não andou tanto, ó, ficou aqui patinando, lateralizado, mas pelo menos você conseguiria pegar alguns pontinhos ou no mínimo 0 a 0, né? Daria para fazer isso aí. Nessa região de topo aqui ficou bem interessante também, ó. O preço vem subindo com muita força compradora. De repente, lá no topo, ele começa a ficar sem volume de compra, sem volume comprador, ó. Temos uma divergência bem clara aqui, ó. Topos mais baixos do que o topo anterior no meu oscilador, e lá no gráfico está topo mais alto, rompendo o canal, ficando abaixo da média de exaustão. Entrada de fluxo vendedor maior do que o de compra já estava mostrando fraqueza, né? Olha, diminuição, perdendo força, e aqui você tem uma entrada de venda bem tranquilona de 500 pontinhos, beleza? Infelizmente, ele fez uma correção grande, ó, fez uma correçãozinha grande. Eu acho que chegou nos 50% aqui desse movimento de queda. Aí entra o fluxo de compra. Eu não permaneceria nessa venda, né? Eu conseguiria fechar essa operação aqui, até porque se ele passou dessa região aqui, ó, ele vai querer, ele pode continuar subindo, né? Porque o ideal era que aqui fizesse o pullback para cair. E não aconteceu. Entrou fluxo e o fluxo subiu. Não apareceu nenhum candlezinho de venda para confirmar um pullback, né? Então não aconteceu um pullback que seria um gatilho para entrar também. Também aqui, ó, não é a melhor operação, mas se tem uma região de suporte, não está rompendo o canal, mas se está no suporte aqui, ó, e você consegue enxergar que os candles de venda não tem volume vendedor. E temos divergência clara. Olha esse fundo para esse fundo aqui. E olha o meu gráfico, totalmente divergente. Então, também região para fazer compra. Também não vão ser todas as vezes que vai dar gatilho no nosso método, galera. Isso aqui tem que ser muito claro, ó. Aqui em cima não ficou tão clara essa diminuição de fluxo. Ah, Wesley, mas você está vendo aqui diminuindo o volume. Só que está diminuindo o volume em candles de venda. Eu preciso de candles compradores com o volume diminuindo. Não candle de venda, porque ele começou o quê, ó? Candle de venda foi diminuindo, depois aumentando, ganhando força. Então, não ficaria dentro de uma operação legal. E essa compra aqui, que compra perfeita. Isso aqui é uma compra perfeita dentro do nosso operacional. Estratégia do falso rompimento, padrãozinho M. O preço faz o quê? O rompimento com pico de volume. Na verdade, ele chega no fundo, né? Monta um fundo com pico de volume, exaustão, sobe, rompe esse fundo anterior, ele rompe até aqui com volume, não tem problema. Aí depois ele faz o que? Volta a ficar acima do fundo anterior e testa essa região de suporte sem fluxo nenhum de venda. Você consegue visualizar claramente a diminuição do fluxo de venda e o gatilhozinho para comprar nesse candle. E olha só que movimento. 400 pontinhos tranquilo nessa operação. Ah, Wesley, mas teve essa correção aqui, porque você conseguiria se manter na operação? Porque aqui foi uma entrada perfeita, né? Ó, olha essa correção. Ele corrige sem fluxo nenhum, ó. Sem fluxo nenhum. Por isso que permaneceríamos na operação ou até entraríamos mais aqui para poder subir com o preço. Ah, Wesley, mas o histograma está mostrando tendência. Cara, não está mostrando tendência. Por isso que é importante se seguir o método, né? Ó, a gente só opera contra a tendência quando há rompimento de alguma estrutura. Olha só, topo, topo, topo mais baixo, e aqui ele rompe o topo mais baixo, permitindo a gente fazer a nossa operação compradora. Tranquilidade. Aqui foi uma operação que não dava para operar, ó. Quase seria uma operação legal, mas tá, ficou um pouco longe. Até aparece aqui candles de compra sem volume, só que quando aparece um candle vendedor já com volumezinho maior, fica um pouco longe. Seria praticamente essa mesma operação aqui, só que ficou um pouco enganchado na lateralização, né? Mas também deu bom. Então, galera, isso aqui é nos 5 minutos. Se eu mudar o time frame, não vai mudar tanta coisa. Deixa eu apagar essas coisas aqui. Só que, às vezes, as operações não vão ficar tão claras quanto aquela que aconteceu no outro time frame. Por exemplo, estava no 5, né? Essa daqui no 15, você consegue visualizar que aquela compra que eu falei aqui, ó, nesse candlezinho foi que você viu a diminuição, e no candle que dá um gatilho, que seria o candle com volume maior, seria esse aqui, ó.
Então você já compraria um pouquinho atrasado, né? O stop às vezes fica um pouquinho mais caro para poder pegar essa operação e deixar um stop técnico atrás de fundo, atrás de topo, beleza? É, aqui eu acho que ficava inviável vender, né? Ó, mostrou até a diminuição um pouco, tem pouco fluxo comprador, tá pequeno no candle de compra, só que o candle vendedor, que seria o gatilho, seria isso aqui, ó, lá muito longe, muito fora do comum. Às vezes, um time frame muito maior vai dificultar um pouco sua operação. Por exemplo, essa aqui foi muito boa. Cadê? Essa aqui foi muito boa, ó. Aqui mostrou a diminuição do fluxo, candles de venda sem volume. Depois você tem o candle de compra com volume comprador já maior do que o de venda. Você tem o gatilho para comprar, não andou tanto, mas o stop também não estava caro. Lá em cima, na região de topo, não ficou clara aqui, ó. Não ficou clara a diminuição, porque o último candle de compra foi esse aqui. Tem muito volume comprador. Então, não daria para vender aqui. Então, às vezes, o time frame maior, você não vai enxergar tão claramente a diminuição de fluxo, mas também dá para operar, ó. Por exemplo, aqui já agora em H1, o preço desce, fez a movimentação na alta e o corrigiu aqui sem fluxo nenhum vendedor, ó. E o candle seguinte tem o fluxo comprador maior do que o de venda. Você tem o gatilho para comprar. Isso aqui em H1. Às vezes também você não vai conseguir visualizar a diminuição de fluxo porque o preço simplesmente ele já faz um movimento de queda, ó, como aconteceu aqui. Simplesmente subiu muito rápido, simplesmente desceu muito rápido. Existe a estratégia da exaustão, né, para fazer a operação, mais ou menos aqui. Só que eu acho um pouco arriscado esse tipo de operação da exaustão, só quando ele rompe o canal e mostra a exaustão para você fazer a operação. Mas em time frames maiores dá para fazer isso quando acontecem esses picos de volume muito grande, que geralmente acontece quando é notícia, né? Mas é isso aí, galera. Se você tiver interesse em conhecer mais o nosso método, ter uma clareza nas operações, uma leitura de fluxo, uma leitura de volume, só chamar no WhatsApp, no Telegram, que você tem todas as informações comigo e preço promocional para vocês, beleza? Nas versões MT4, Profit, para você operar aí Forex, Mini Índice, Mini Dólar. Olha só, outra operação vendedora, muito interessante. Região de topo, rompendo o canal, exaustão, diminuição do fluxo de compra. Muito claramente aqui no H1 você conseguiria pegar uma venda muito boa, mais ou menos aqui, né? Ó, candle de venda já tem um volume como vendedor maior do que o de compra. E olha só, buscou muito, muito, muito bem. Então, galera, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Valeu!